Alô, você que está chegando aqui no canal do Portal Fenômeno, seja bem-vindo! Eu sou o Jackson Camargo e hoje eu te convido a vir comigo para a gente conhecer um caso que é um dos mais extraordinários da ufologia brasileira. E esse caso aconteceu dia 28 de agosto de 1963. Na data de hoje, há 59 anos atrás. E uma coisa muito interessante, para você que está assistindo esse programa ao vivo, na sua estreia, esse caso aconteceu exatamente nesta hora em que nós estamos transmitindo este programa. Então, neste horário, há 59 anos, as testemunhas já estavam sob o impacto emocional de ter visto frente a frente um alienígena. Confira comigo essa história daqui a pouquinho. Antes, a gente vai fazer uma saudação especial a todos os nossos amigos que estão chegando no canal hoje, que estão se inscrevendo, o pessoal que se inscreveu nos vídeos anteriores, o pessoal que comenta. Um abraço especial para nossa querida Rose Rago, para Adriana Castro, nossas moderadoras lá da UFTV, lá no Facebook, pro Márcio Parucini, Juliano Vargas, Chefe Bala, pro Thiago Tiquete, pro nosso querido Gevaer, pro Arne, pro Tony, pro N Augusto, pra Narman, pra Maria Cecília, Ana Paula e Gabriela, que devem estar aqui no chat comentando agora sobre esses casos, pro Ricardo Augusto, pro Robério e pro Rafael Ribas, o ufólogo mais jovem do Brasil, pro Zoucas, pro Ribas, pro Coriolano, pra Fátima Garbinato, pro Israel, pro Jorge Cecim, pro Paulo Viana, pro Claudemir Ferreira, pro Marcos Ritzel, pro Mirante Maat, pro Luan Rodrigues, pro José Mantovani, pro Paulo Henrique, pro Eliabe, pro Vicente Neto e pro Curitibanos, essa turma legal que está sempre se manifestando aqui no canal, deixando seu likezinho, seus comentários, participando aqui no chat. Então, um abraço para eles, e se você quer receber um abraço especial no próximo programa, já deixa um comentário aqui embaixo dos nossos vídeos, certo? Bom, vamos conhecer esse caso fantástico, então, da ufologia brasileira. Esse caso acontecia há 59 anos atrás, entre 19 e 20 horas, de 28 de agosto de 1963. Então, aqui você está vendo a cidade de Belo Horizonte indicada no mapa do estado de Minas Gerais. Foi nessa cidade que o caso aconteceu. E agora, você está vendo o mapa da cidade de Belo Horizonte. Ali em vermelho está destacado a região leste da cidade. E foi na região leste que esse caso aconteceu. Ele aconteceu no bairro Sagrada Família, que é aquela pontinha que se prolonga ali no lado esquerdo dessa área destacada em vermelho. Aqui, mais um mapa da cidade de Belo Horizonte, onde você está vendo, circulado em vermelho, o bairro Sagrada Família, ali na parte superior do mapa. Na parte inferior, mais para o lado esquerdo, fica a região central da cidade. Ali na região central, você tem o Mercado Central de Belo Horizonte, você tem a Praça 7, o famoso Pirulito, tem a rodoviária, né? Tem vários atrativos legais ali naquela região, tá? Região central. Então perceba que não é muito afastado da região central da cidade de Belo Horizonte. Aqui você está vendo uma foto aérea do bairro Sagrada Família. Era um bairro bastante pacato. Ele era até um tanto rústico comparado ao que é hoje. Havia muitas casas, muitas residências, mas havia também muitos lotes vagos, ainda não construídos, com vegetação, mato e tudo mais. A maioria das ruas não era asfaltada, era aquele chão de terra, poeirento, com cascalho e tudo, né? Depois que chegou o asfalto nessa região. Esse caso ele aconteceu na rua Conselheiro Lafayette, número 1533. Está indicado em vermelho no mapa o lote onde esse caso aconteceu, tá? Precisamente naquela marcação em vermelho, tá? E aqui, agora, você está vendo a vista da rua de frente para esse lote hoje.
Mas em 1963 havia uma casa nesse local, uma família muito humilde, uma casa muito humilde. Eles não tinham muitas posses, não tinham televisão. Era uma família com várias crianças, né? O mais velho deles, o Fernando, tinha 14 anos na época, né? E os outros tinham idades abaixo disso. E dessas crianças, dessa família, 2 delas participaram desse contato imediato. A outra criança era amigo, né, dessas crianças, morava no lote da frente, numa casa à frente dessa, na mesma rua. Então esse caso aconteceu em 28 de agosto de 1963, a partir das 19 horas. Né? Eu digo que seja a partir das 19 horas, depois que a nave partiu com o alienígena, ficou um impacto emocional nas testemunhas. A gente vai conhecer os detalhes daqui a pouquinho. O avistamento em si, ele durou de 10 a 15 minutos. Foi algo um tanto rápido, mas depois esse caso teve uma grande repercussão e pelas características dele, torna esse caso realmente único e extremamente importante na ufologia brasileira. As testemunhas deste caso se chamam Fernando Eustáquio Alberto, com 14 anos na época, Ronaldo Eustáquio Gualberto, com 7 anos na época, e José Marcos Gomes Vidal, também com 7 anos na época. Fernando e Ronaldo eram irmãos e o José Marcos era um amigo que morava na casa da frente. Aqui você está vendo uma foto dos 3 protagonistas no local onde o caso aconteceu. Aquele mais alto é o Fernando. Atrás dele, mais afastado, está o irmão dele, o Ronaldo. E aqui no lado direito, perto dessa estrutura, atrás dessa estrutura, você tem a silhueta do José Marcos. Ele não está muito visível, porque as câmeras da época têm esse problema com relação à iluminação, e José Marcos estava exposto à luz, então ele ficou super exposto na fotografia. Aqui você tem a planta baixa do imóvel onde isso aconteceu, onde moravam o Ronaldo e o Fernando. Tá? Perceba que é uma casa muito simples, um quarto, uma sala, cozinha, tem um banheiro que não está marcado ali, tem a saída pro quintal, né, ali pela sala, e tem uma outra saída pela cozinha. Ali na parte superior, no canto superior esquerdo da planta, você tem a representação de uma árvore, que é o abacateiro. No lado direito você tem outras 2 árvores representadas, e entre elas você tem a cisterna, poço, onde as crianças foram coletar água na ocasião. Eles haviam saído para o quintal para lavar um coador nessa cisterna, e quem se abaixou para fazer essa lavagem foi o amigo, o José Marcos Gomes Vidal, e ali nós temos uma foto onde eles estão reproduzindo para o pesquisador como eles estavam na ocasião, né? O José Marcos agachado ali, né, na cisterna, fazendo a limpeza do coador, e os 2 irmãos, o Fernando e o Ronaldo, ao redor, amparando o amigo. Quando eles estavam fazendo isso, o Fernando notou que o quintal estava bastante iluminado, mas já era escuro, já era 19 horas. E então já havia anoitecido nesse horário, né? E aí o Ronaldo observou um objeto luminoso, transparente, com 5 pessoas dentro desse objeto. E esse objeto estava flutuando em cima do abacateiro, né? E aí ele olhou aquilo, assustado. Depois o irmão dele, o Fernando, observou aquilo também, e o José Marcos não tinha percebido ainda. Ele estava agachado lá, lavando o coador. Esse objeto pairou a 5 metros acima do solo, próximo a esse abacateiro, a 8 metros de distância das 3 crianças. Esse objeto tinha aproximadamente 3 metros e meio de diâmetro, e era possível ver a tripulação dentro desse objeto, né? E na parte superior havia uma espécie de antena, exatamente como você está vendo nessa imagem, tá? Essa imagem foi feita baseada no desenho de um dos ufólogos, que representa bem esse objeto observado. Os tripulantes, eles eram muito semelhantes entre si, mas entre eles havia uma que era diferente, que tinha cabelo, e ela lembrava uma mulher, e os outros com aparência masculina. E aí, repentinamente, surgiram 2 fachos de luz descendo desse objeto, exatamente como você vê nessa imagem, tá? Fachas de luz amarela saindo da parte inferior do objeto e chegando ao solo. E um dos tripulantes veio descendo, flutuando até o solo, no meio desses 2 fachos de luz.
Ele não caiu, ele não desceu por escada, ele veio flutuando lentamente até tocar o solo. Mais ou menos como a gente vê nessa imagem, também feita pelo ufólogo que investigou o caso na época. Então, o José Marcos estava agachado lá, ele não estava vendo o que estava acontecendo. O Ronaldo e o Fernando já estavam extasiados vendo aquilo acontecer e perceberam que esse ser ele era muito alto, ele tinha em torno de 2,5 metros, sua pele era avermelhada e ele tinha um único olho no meio da testa, um olho maior que o humano, no meio da testa, com uma sobrancelha na parte superior. E ele vestia um traje justo ao corpo, e ele tinha uma certa característica, ele tinha uma semelhança ao couro, aquele traje que ele estava usando. Na parte superior, da cintura para cima, esse traje ele era de cor marrom. Da cintura até o joelho ele era de cor branca e para baixo ele era de cor preta, como se fosse uma bota, digamos assim, né? E algumas áreas, como você está vendo nessa imagem, ali nos braços, no ventre, no abdômen, né? E nas coxas, esse material ele era enrugado. E nas outras áreas esse material era liso. E esse ser ele estava usando também um capacete transparente, né? Então tinha uma antena na parte superior e aquele capacete de vidro, aparentemente de vidro, transparente. E aí o que aconteceu? Esse ser desceu ao solo e se dirigiu em direção à cisterna onde estava o José Marcos Gomes Vidal. O Fernando, amigo dele, observou que o ser estava se aproximando e fazendo o gesto que iria tocar no José Marcos, então ele agarrou o amigo e derrubou ele no chão, com uma certa violência inclusive. E aí que o José Marcos ficou espantado, porque ele não esperava isso. E aí quando ele viu aquele alienígena se aproximando e a nave ali na parte de cima, ele ficou muito assustado. Outro que ficou muito assustado foi o Ronaldo, que se afastou e tentou correr para dentro de casa. Mas nesse processo ele bateu o joelho na quina da casa e ficou com bastante dor. E aí ele parou por causa da dor. Nisso, o tripulante, vendo o Fernando derrubando o José Marcos e o outro correndo, ele olhou para o José Marcos, olhou para o Fernando, olhou para o Ronaldo, de forma bastante incisiva, e eles se sentiram enfraquecidos, sem forças para correr ou gritar. E pouco depois eles começaram a sentir mais calmos, né? Parece que aquilo acalmou eles. E aí na descrição do Fernando, do José Marcos, aquele tripulante ele tinha um andar pesado, como se a gravidade fosse mais pesada para ele do que o normal, né? Então ele tinha aquele andar pesado e o tempo todo fazendo gestos com as mãos, gestos diferentes. Ele andava com os braços afastados do corpo, mas sempre fazendo gestos. E um dos gestos que ele fez, que foi bastante comentado pelas testemunhas, ele tentou fazer um gesto como se fosse uma criança quando vai dormir, coloca as duas mãos assim perto do rosto. Ele tentou fazer isso, mas ele teve certa dificuldade em fazer, né? Isso chamou bastante a atenção deles, esse gesto. E nesse momento em que houve a troca de olhares, os gestos e tudo, esse ser estava a apenas 2 metros de distância das crianças. Isso foi medido depois a partir dos relatos e dos vestígios físicos que ficaram no local. E aí então teve um momento muito interessante. Esse ser se aproximou da cisterna e sentou na borda. E aí o Fernando, ele aproveitando uma aparente distração do tripulante, porque ele sentou, olhou para o objeto, olhou para o céu, o Fernando contornou a cisterna, se colocou atrás da criatura, pegou um tijolo no chão e fez menção de jogar na criatura. E aí essa criatura, de alguma forma, percebeu o que ia acontecer e de forma muito ágil se levantou e acionou um botãozinho no traje dele, e do traje saiu um raio de luz amarelada que acertou a mão do Fernando, e aquele tijolo caiu no chão e ele ficou com a mão paralisada por algum tempo. Agora não sabemos se esse ser ele tinha alguma percepção extrasensorial, sentiu o que ia acontecer, ou se foi avisado pelo objeto. Isso a gente não tem como afirmar, mas o fato é que ele estava sabendo o que ia acontecer e agiu para se defender desse ataque do Fernando. E após esse ataque, aconteceu uma coisa interessante. As crianças olharam para o tripulante, o tripulante olhou para as crianças e depois olhou para o objeto, e as crianças olharam para o objeto também, essa troca de olhares assim. E dentro do objeto havia um dos tripulantes fazendo um gesto como se dissesse assim: calma,
calma, está tudo bem, fazendo gesto com as mãos, e as crianças interpretaram como se fosse um objeto, como se fosse um gesto acalmando a situação. E aí houve conversas, né? Esse tripulante fazendo gestos, falando, apontando para o céu e tudo. E a voz desse tripulante saía de forma grossa, né? Era uma voz grossa, muito grossa que esse tripulante tinha. Mas ele falava num idioma desconhecido e as crianças não conseguiam entender o que ele estava falando. E aí então o tripulante começou a se afastar, indo para o mesmo local onde ele pousou, embaixo do objeto. Então ele estava chegando lá. Quando ele chegou, ele viu uma planta no chão. Ele se agachou e colheu aquela planta. E aí, de costas de novo para as crianças, o José Marcos comentou com o amigo: será que ele volta? Nisso, o tripulante olhou para o José Marcos e fez um gesto com a cabeça, como se dissesse sim. Foi uma coisa bem interessante, indicando que o tripulante entendia o que as crianças estavam falando. E aí então aqueles fachos de luz se acenderam de novo, o tripulante levitou até o aparelho, depois eles viram o tripulante sentando no objeto, e aí o objeto ele subiu um pouquinho e acelerou de forma muito brusca, muito rápida, em direção a leste, em direção à Serra do Curral. E aí as crianças correram para dentro de casa. Os dois irmãos foram falar para a mãe estava no quarto naquele momento, foi falar para a mãe o que tinham visto. Mãe, nós vimos uma coisa horrível lá fora. E o José Marcos, por sua vez, ele chegou muito assustado dentro de casa e se enfiou embaixo da primeira cama que ele viu. E ele só saiu dali quando o pai dele foi falar com ele para ele voltar para casa. Só nesse momento ele saiu lá debaixo da cama. Então na foto você está vendo o Fernando, né, com 14 anos. Do lado dele, no meio, você tem o Ronaldo, na época com 7 anos. E aqui no lado direito você tem o José Marcos Gomes Vidal. E ali aquela senhora é a Dona Maria, mãe do Fernando e do Ronaldo, que testemunharam toda a agitação das crianças, todo o pânico que eles demonstraram na ocasião. A Dona Maria depois relatou aos ufólogos que ela chegou a ver uma claridade lá fora, mas ela não sabia do que se tratava, se era um carro, se era o luar, então ela não foi ver, até porque ela estava atendendo uma das crianças lá no quarto. Mas ela confirmou aos ufólogos todo o pânico que as crianças demonstraram depois. E aí, então, ela pediu para sua filha, uma das meninas lá, para ir até o bar avisar o pai que tinha acontecido alguma coisa em casa e que era para ele voltar. Então ela foi, avisou o pai, o senhor Alcides Gualberto, que já logo voltou e ainda viu as crianças assustadas. E aí, junto a um amigo, eles foram até o quintal para observar se tinha algum vestígio. E lá eles encontraram pegadas um pouco maiores que o normal e com um símbolo triangular na parte interna. E esse símbolo, esse triângulo, cada lado do triângulo tinha em torno de 1,5 cm de largura. E aí o caso se encerrou naquela noite. A vizinhança não acreditou na história, acusavam as crianças de ter inventado tudo aquilo, e isso causou um certo impacto, nas crianças. Tanto o caso em si alterou o comportamento das crianças, porque antes elas brincavam à noite no quintal ali sem problemas, depois do caso elas não queriam mais sair ao quintal de noite, e também aquela mágoa das pessoas chamarem elas de mentirosa por inventar aquela história e tudo. Então isso criou também um certo trauma, um certo sentimento, um rancor nas crianças em função disso. O José Marcos, embora ele tenha sido o mais assustado, o mais impactado na hora, depois ele ainda voltou a ficar fora de casa várias e várias noites, olhando para o céu, esperando que esse estranho ser voltasse de novo, até para que ele mostrasse para as pessoas que ele não era mentiroso, que o caso tinha acontecido. Então esse caso ele foi investigado inicialmente pelo Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, o CICOANI, pelos ufólogos Alberto Francisco do Carmo e Úlvio Aleixo. Inclusive os desenhos, esse desenho que a gente já viu, que a gente vê em relação ao caso, esse desenho do objeto, o desenho do tripulante descendo, são de autoria do ufólogo Alberto Francisco do Carmo. 2 anos depois dessa investigação inicial, a Sociedade Brasileira visitou o local e entrevistou os envolvidos. E não havia nenhuma contradição, não havia nenhuma mudança nos depoimentos, era tudo
exatamente fiel ao que havia sido relatado pelos meninos. Agora eu vou passar uma informação para vocês que você não vai encontrar em lugar nenhum, nem no Portal Fenômeno, nem em vídeos que abordam o caso. Uma informação exclusiva aqui do nosso canal, informação exclusiva deste vídeo. O ufólogo Alberto Francisco do Carmo, quando ele investigou o caso, então ele estava conversando com os pais das crianças e tudo, ele já havia feito o desenho e passou para as crianças olharem o desenho e tudo. E aí ele conversando com os pais, mas atento nas crianças, na reação delas em relação ao desenho. E aí as crianças do lado ali conversando entre elas, e eles comentavam, por exemplo, eles falavam assim: puxa, a nave ficou igualzinha, olha, o tripulante ficou igualzinho, ele fez igual o que a gente viu. Então a reação natural das crianças narrando aquilo, a reação delas frente ao desenho e tudo, era tudo autêntico. Não era nada inventado, não era uma mentira. Era uma reação natural, verdadeira, pura, de crianças que testemunharam algo insólito, que estavam falando o que viram, né? Então foi bastante impactante nesse sentido. Aqui então você tem o Fernando e o Ronaldo apontando o abacateiro de onde surgiu esse objeto. Aqui você tem um desenho feito por uma das testemunhas. Agora, uma coisa curiosa, essas imagens que vocês estão vendo, a maioria delas é inédita. Nenhum outro vídeo na internet trouxe essas imagens. E não trouxeram essas imagens porque são imagens bem recentes que a gente conseguiu com o acervo da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Um acervo que só foi recuperado porque uma pessoa entrou em contato com o Portal Fenômeno depois do falecimento do Walter Biller, lá da Sociedade Brasileira. Esse acervo foi passado a uma pessoa e essa pessoa entrou em contato com o portal oferecendo esse acervo da Sociedade Brasileira. Por isso que vocês estão vendo agora imagens originais, tá? Escaneadas diretamente dos acervos da Sociedade Brasileira. Infelizmente elas estão um pouco desgastadas em função do tempo, né? Mas ainda assim você consegue ver com bastante qualidade. Aí você está vendo as crianças de novo, o senhor Alcides e a dona Maria. Ali do lado deles você tem o Ronaldo, depois o Fernando e por fim José Marcos Gomes Vidal, as três testemunhas do caso. Aqui você tem outra foto direto dos acervos da Sociedade Brasileira, onde o Fernando aponta a altura do tripulante em relação ao pilar da casa. Era exatamente essa altura que esse tripulante tinha, então ele pôde comparar com esse pilar e depois foi possível medir a altura desse tripulante. Aqui o Fernando apontando o abacateiro de novo, mostrando de onde o objeto surgiu. Aqui o Fernando de novo mostrando os gestos que a criatura estava fazendo na ocasião, né? Mostrando o momento em que ele levantou braços em direção ao céu. Aqui você está vendo o Fernando simulando o momento em que ele foi jogar uma pedra nessa criatura, pouco antes dele ter a mão paralisada pelo estranho ser. E agora muita gente se pergunta, né? Como estão os três protagonistas deste caso hoje, né? Os três ainda estão vivos. O José Marcos, ele se tornou então desenhista projetista e trabalhou no Iraque durante a guerra contra o Irã. Ele estava lá naquela região e trabalhou lá pela construtora Mendes Júnior. E atualmente ele é comerciante na cidade de Belo Horizonte. O Ronaldo, ele trabalhou com joalherias, joias, um profissional bem gabaritado em sua área. E o Fernando tornou-se técnico em mecânica, uma pessoa extremamente competente no seu trabalho e que tem uma ótima fama de profissional lá na cidade de Belo Horizonte. Dos três, hoje apenas o José Marcos que faz declarações sobre esse caso. O Ronaldo e o Fernando não gostam de falar sobre o assunto, se recusam a dar entrevistas, se recusam a falar com ufólogos, porque eles querem pôr uma pedra em cima em função da mágoa que eles têm de serem chamados de mentirosos na ocasião e serem acusados de ter criado toda
essa história, o que mostra, mais uma vez, a idoneidade dessas pessoas, o compromisso que elas têm em falar a verdade. Então, esse é um dos casos mais extraordinários da ufologia brasileira. Caso com vestígios físicos, no caso as pegadas e o local lá que ficou, onde foi retirada a planta, teve o impacto psicológico nas testemunhas, né? Então um caso extraordinário. E ele é extraordinário também porque ocorreu dentro da área urbana de Belo Horizonte, uma área bastante populosa e que envolveu tripulantes de aspecto diferente, que saem do padrão do que a gente observa nos inúmeros casos documentados aí pela ufologia mundial. O objeto também é algo diferente, porque ele é redondo, transparente, onde você vê os tripulantes lá fora, inclusive, né? O que é bastante curioso. Certo? Gostou desse caso? Eu acho esse caso fascinante. Então, se você gostou desse caso, já se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, deixa aquele likezinho para mostrar que você gostou do caso. Deixa um comentário aqui embaixo falando da sua opinião sobre o caso, comente sobre ele, né? O que mais te chamou a atenção sobre esta ocorrência. E também deixa aqui embaixo na descrição, nos comentários, qual caso você gostaria que fosse abordado aqui na nossa sessão de contatos imediatos, digamos assim, certo? Compartilhe esse vídeo, coloque lá nas redes sociais, lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, né? Grupos lá da empresa, grupos da igreja, eles iam adorar ouvir esse caso, né? Grupos da família, grupos de ufologia que você participa, dissemine essas informações, assim você espalha conhecimento sólido, conhecimento fundamentado sobre ufologia e ajuda o canal, né? E ajuda o canal aí a crescer com a divulgação dessas informações. Outra forma de você ajudar o canal é pelo Apoia-se. O link está aqui na descrição, onde você pode ajudar a manutenção do site lá do Portal Fenômeno ou aqui do canal. Você ajuda duas áreas em uma, né? Com uma ajuda. E também você pode ajudar via Pix, que está aqui também na descrição do nosso vídeo, né? Então, o Portal Fenômeno, Canal Fenômeno, toda a nossa equipe e a ufologia brasileira só tem a agradecer pela sua ajuda. Certo? Ao final do vídeo temos dicas de vídeos para você, tá? Então assista até o final. Depois da vinheta teremos 2 vídeos aí recomendados para você assistir, com conteúdos bem legais. Certo? E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenha sido legal para vocês. E fiquem, né, sempre com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e tchau!